Bem-vindos ao Capital Político, a mais um episódio do Intrigas e Fofocas, onde a gente discute os principais fatos políticos e o que realmente importa, né? Que são os fatos, versões e as intrigas e as fofocas, né? Não, e discute os fatos sem muito compromisso com eles, né? Acho que esse é o mais importante. Temos aqui Léo Barreto, que você já conhece muito bem, João Rúmel, e eu queria fazer uma provocação, começar com uma provocação, né? Tem a frase, é economia estúpido. E uns anos atrás isso tinha mudado, tinha virado, são os valores, né? Principalmente ali no Bolsonaro 22, 18. Voltou a ser economia? Pergunto por quê. Casas Bahia fechou, os editoriais dos jornais falam o tempo todo de dívida pública, a Selic está a 15%, 14% e as pessoas estão começando a sentir no bolso os efeitos do que pode ser uma crise. O que você acha? Vai ser economia? Acho que está crescendo a sensação, estava na moda, né, essa palavra sensação, de que a gente pode iniciar uma crise econômica antes da eleição, ou a gente ter uma perspectiva de uma crise econômica com a eleição acontecendo. É engraçado porque isso, de certa maneira, é algo que está sendo cantado pelo mercado todos os anos, né? Ano que vem, ano que vem vai acontecer, ano que vem, e a coisa não aconteceu. E isso levou alguns analistas, muitos deles importantes, a dizer o seguinte: olha, a gente não vai ter mais aquela crise econômica que a gente tinha antigamente, né? Que a economia para bruscamente, o pessoal fecha, o Banco Central... Não, diz que as coisas agora são mais em doses homeopáticas. Então, se você tem uns juros, aí uma crise de inadimplência, 51% dos CPFs brasileiros no Serasa, 51%, mas que as pessoas vão se acomodando e vão se adequando, então a gente não usa mais a palavra crise, né? Só que essa percepção ela está mudando muito radicalmente nas últimas semanas. Isso acontece muito em função de movimento de bolsa, perda de valor de empresas, quebradeira de empresas, e aí as Casas Bahia são muito, muito importantes, e indicadores de sensação de inflação, sensação de queda do poder de compra. O Instituto Nexus, há 2 semanas atrás, fez uma pergunta para as pessoas, assim: a sua situação está melhor agora, está igual ou era melhor no governo Bolsonaro? Nas variáveis econômicas, todas elas deram que era melhor no governo Bolsonaro. E contra isso, né, é muito difícil dizer, porque enquanto que a questão da corrupção, se roubou, se não roubou, é uma questão de narrativa, a questão econômica é uma questão de sensação, de realidade, de visibilidade. Então, se as pessoas começarem a se sentir ameaçadas no seu bem-estar econômico, né, isso é uma onda que é muito difícil. Aí não tem Sidônio que resolva, né? Então, assim, acho que o governo já esperava isso, mas depois das eleições, e essa é uma coisa que está se antecipando. João, como é que você está escutando o pessoal da política vendo isso tudo, hein? O que o pessoal tem falado? Olha só, o que o pessoal da política tem falado lá na base, eles estão fugindo disso. Eles estão, principalmente, quem está na campanha direta, ele está muito preocupado com a sua imagem, com o seu voto, certo? E está deixando esses problemas macro para a sensação e de quem tem que resolver isso. E isso está gerando uma incerteza muito grande de você não saber que caminho vai, porque ele não está perguntando para onde vai para não se envolver dentro desse processo. E isso, essa sensação que está indo para a mídia, ela começa a virar, ela vira uma bola de neve. Para onde que ela vai? Quem vai ter a resposta para solucionar isso? Isso gera uma incerteza, principalmente pela insatisfação. Olha só, a gente tem que juntar que nesse momento de política agora, de incerteza, olha só, tem uma rejeição muito grande dos dois lados, dos dois fatores. Não apareceu uma terceira via. Como é que vai ser essa rejeição e como é que vai ser grudar essas notícias ruins dentro da rejeição? Ela é muito ruim. Olha só, nós temos aí Lulinha, Dark Horse, tem Master, INSS,
tudo isso pode virar uma bola de neve, como pode aparecer outras coisas, como apareceu a Casa Bahia, tá certo? Como pode aparecer a inadimplência. Então, essa insatisfação, qual vai ser a ponta que vai ser o ponto que vai levar as eleições dos últimos 15 dias para definição de voto, de sensação de solução? Olha só, e aí eu vejo, será que vai ser sensação de solução ou quem vai poder prejudicar? Quem vai poder? Porque eu, na realidade, eu vejo que tem muito mais uma insatisfação do que uma satisfação. Qual que vai gerar isso? Quem vai gerar a maior insatisfação que vai ter a negação? Esse é um momento difícil agora. E é difícil de prever qualquer coisa dentro desse processo. E outra coisa, lembre que nesse momento está cada um buscando a sua sobrevida, tá certo? Hoje essa é uma eleição que não está tendo grupo, está tendo individualização. Esta individualização gera muito mais insegurança sobre o futuro de o que vai ser o país, de que rumo. Porque depois separou todo mundo, depois quem vai ter a capacidade de grudar tudo isso para as eleições? Tá certo? Depois das eleições para buscar a solução. Quem tem essa capacidade? E isso vai ter que, as pessoas vão ter que ter essa sensação. E essa sensação de revolta nesse momento é uma coisa que a gente não sabe o que vai dar. Pois é, Léo. Vocês estão falando aqui, eu estou me lembrando muito de 2014, né? Totalmente 2014, né? é um flashback. E depois você teve ali a Dilma se elege, estoura a coisa das pedaladas fiscais, estoura, que eles soltam os preços administrados, né? Vem tudo com muita força, combustível, energia elétrica, inflação, tudo mais, o país entra em recessão e ela é obrigada a aderir a uma solução de mercado até certo ponto, né? Chama o Levy, que do primeiro dia em diante é atacado pelos petistas, né? Como é que, sei lá, você que é um cara que circula muito aí, como é que tá no bastidor do pessoal que formula economia? O pessoal tá fazendo algum cálculo aí? Cara, tem um problema de credibilidade, eu acho. Assim, e toda crise econômica ela é, antes de tudo, um problema de confiança, né? De confiança no futuro. É o cara, como é o meu caso, que queria comprar um carro, mas não, vou segurar, porque não confio no que vai vir. E aí, o que acontece? E esse movimento é um movimento de bastidor e de fofoca, né? Muito interessante. A equipe econômica está procurando enviar sinais de que o próximo mandato vai ser diferente, de que vai haver uma administração ortodoxa da economia. Então, manda dizer que vai mexer em índice de aumento de despesa discricionário, né, que vai procurar o Armínio Fraga de novo, que vai procurar o Malan, que vai procurar isso e aquilo. Só que, sabe aquele samba, né? Assim, tantas você fez, né, que abusou da regra 3. E ela não confia mais. Então, hoje, o governo ele tem uma dificuldade de recepção desse discurso. Em 2022, né, mesmo aquele pessoal mais ressabiado, ainda com memória da Dilma em 14, 15, 16, assim, não, o Lula pode ser aquele Lula de 2002, né, 2003. Só que eu acho que esse crédito ele queimou. Esse crédito ele não tem mais. E aí acrescenta-se a isso uma percepção de que o Lula quer fazer desse último mandato um grande carnaval de si mesmo. Então, assim, ele vai cortar juros naquele, ou melhor, vai cortar gastos naquele que é o seu último mandato, né? Por exemplo, só para terminar essa parte, o Galípolo ele vem com aquela história, né, essa semana, dizer, não, a fórmula do próximo governo tem que ser diferente. Não pode ser mais baseado em estímulo ao consumo e precisa ser baseado no estímulo à produtividade. É tudo que o mercado quer ouvir. Mas a grande questão é,
tem confiança para fazer? Olha só, essa questão de confiança é tão interessante que olha só, se a gente vamos olhar as eleições de 2022, tá certo? Tinha uma questão que o grande tema foi democracia, tá certo? Tem um golpe à democracia. O Arminio essa semana veio falar assim, não, eu fui pro lado lá porque eu tenho medo, eu tenho que defender a democracia. Não aconteceu, todo mundo, a credibilidade do debate da democracia caiu no ridículo, tá certo? Criou atitudes antidemocráticas, mais antidemocráticas do que a palavra golpe dentro desse processo, que perdeu todo o discurso, tá certo? Abusou da autoridade da caneta dentro desse processo, desta relação entre executivo e judiciário, do poder do Supremo. O Supremo hoje comprou uma briga com a comunidade, com os jornalistas, com a credibilidade da comunicação. Quem poderia defender e transmitir para a sociedade uma credibilidade, uma confiança, está também em dúvida. Tá certo? Quem está duvidando hoje no poder de caneta do judiciário, da comunicação, da interferência na sociedade? Tá certo? Está tudo em dúvida. Esta relação entre executivo e judiciário está botando em dúvida a credibilidade dessa relação e que não leva à confiança de falar assim, nós vamos ter segurança jurídica para ter uma decisão que vai dar segurança, que vai diminuir o endividamento, vai baixar a taxa de juros, vai diminuir a inflação, que vai me trazer essa confiança como um João, todo. como é que o Galípolo vai e fala assim, não, ano que vem vai ser um projeto de produtividade, incentiva a produtividade, ao mesmo tempo que o Lula força a passar 6x1 no Senado Pois Federal. é isso que eu ia trazer agora, né? No meio disso tudo... Como é que você confia? Então, no meio disso tudo, aí teve essa semana, ou nos últimos dias, teve o fato inédito que foi um ministro do Supremo agir como um articulador do governo, né? Que foi, no caso, o Alexandre de Moraes, que colocou na mesma mesa o Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E no dia seguinte, a pauta do Senado destravou, não, ele deu encaminhamento às pautas do governo. 6x1, aquela outra lá que eu esqueci qual que é 6x1, minerais críticos, MP das e blusinhas. MP das blusinhas, né? O que será que isso está sinalizando, assim, em termos de... Porque eu não sei, ele está vendendo um apoio futuro, ele está fazendo ele está contando que o Lula vai ser eleito, ele está querendo proteção. Como é que você está interpretando esses movimentos agora, João? olha só, eu acho que esses movimentos é o seguinte, olha só, existe uma briga pela continuidade do status quo. Olha só, o Alexandre, ele está se olhando que ele vai ser o próximo presidente do Supremo. No ano que vem, ele é o presidente do Supremo. Tá certo? Ele precisa ter uma boa relação com quem vai ser, quem vai estar no Legislativo e quem vai estar no Executivo. Tá certo? Se ele for assumir o Supremo com uma carga contrária a ele, como é que vai ser a gestão dele como presidente do Supremo? Ele está tentando buscar o fortalecimento e vender uma imagem. Agora, o grande problema é o seguinte, como é que está sendo interpretado isso pelos bastidores? Pois é. Péssimo. Não tem, olha só, se você pegar todos os editoriais, todos os comentários, todos os bastidores, qual é o elogio dessa pauta? Qual é o elogio dessa ação? Zero. Foi E outra muito coisa, criticado, a inclusive. partir do momento que ele faz essa ação, ele fala que vai voltar a exigência do diploma para jornalista, tá vendo? Quer dizer, ele mostra autoritarismo, ele manda busca e apreensão de forma ilegal. Quer dizer, tudo isso perde credibilidade, perde a credibilidade de uma continuidade. Quer dizer, o bastidor hoje está vendo isso como? Qual é o reflexo disso nas eleições? Olha só, é aquilo que a gente está falando, cara, é a imagem. Quem vai vender coisas boas, tá certo? Só estou vendendo rejeição. Tudo que a gente está vendo é rejeição, é coisas que não são boas para ninguém. É só coisa ruim. Me dá um fato dessa semana que eu posso falar assim, porra, isto é bom, isto é agradável, isto é que eu acredito, isto vai ser bom para o futuro do país.
Nenhuma, doutor. Nenhuma notícia hoje, nenhum editorial veio... Não, bem, eu vou falar uma coisa para você. Eu até me assustei semana passada quando teve a decisão sobre a questão da moratória, que eles fizeram uma decisão correta, que diz uma essência dentro do processo. Me assustou até isso. Eu achei que estava até melhorando, que ia ser uma notícia boa, mas de repente vem tudo ao contrário. Tudo que não tem nexo dentro desse processo. Olha só agora, vou falar o seguinte, a questão do Lulinha agora, para ir para a primeira instância, porra, qual é a lógica que vai ter? Qual é a segurança que você vai ter? Você vai ter para a primeira instância ou não? Você tem fórum privilegiado ou não? Quem é que tem fórum privilegiado hoje no Brasil? Ninguém sabe. É que cada dia é um fato novo, tá certo? Então, qual é a confiança? Como é que eu vendo por Lula que essa relação, para a sociedade, que o Lula é bom, essa relação dele com o Alexandre? Quem tem confiança disso hoje? Não sou eu, não, é o Botequim. Vamos discutir isso no Botequim? Pois é. Como é que será que o Botequim tá vendo tudo isso, hein? Eu não sei. Eu tenho assim, um pouco de uma teoria da conspiração aí para isso, né? Que é o seguinte, e aí isso tem relação com os americanos. Eu acho que no momento em que o Marco Rubio, né, sinaliza que ele vai ter uma atenção especial para a eleição brasileira e para a democracia brasileira, atenção especial é um eufemismo, para a democracia brasileira, eu acho que o Lula ele é levado automaticamente a tentar reproduzir agora o que aconteceu logo depois do 8 de janeiro, mas até um pouquinho antes na ideia da eleição dele, que é o quê? Unidade. E um Soberania. isolamento do Flávio. Né? Então, esse isolamento ele tem relação, por exemplo, com pressão para os partidos não participarem de coligação, uma declaração explícita de apoio do presidente da Câmara, mas a mais importante é do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, uma declaração expressa de apoio, eventualmente, do STF. Eu acho que ele tem como objetivo, num processo de isolamento, e se ele puder tentar levar essa eleição no primeiro turno, porque ele precisa dar ele quer dar 2 recados. O primeiro recado é para dentro e para a comunidade política, dizendo assim, está tudo dominado. Entendeu? E quem ficar com a oposição vai ficar isolado. Né? Tanto é que ele deixou vazar que diz assim, não, na conversa que eu tive com o Columbre, a gente já está conversando sobre a nova composição do governo no ano que vem. Então, assim, é meio que criar uma narrativa... ideia de que o poder vai continuar com ele. E, ao mesmo tempo, ele transmite a mensagem para o Trump, dizendo assim, não vem com gracinha, porque aqui eu tenho poder, eu posso ser a sua Delcy Rodrigues, eu posso negociar porque eu tenho o domínio de todo mundo. Então, ele está tentando passar uma imagem para dentro e uma mensagem para fora, né, de que ele tem as instituições todas controladas. Assim, isso é um mix de uma receita que ele já adotou, não é? Um pouco ali na eleição, logo todo mundo reconhecendo o resultado e tal, mas principalmente depois... Não, assim, aqui existe uma unidade em torno da defesa da democracia, o bolsonarismo está isolado como um evento antidemocrático e a coisa é comigo. Então, eu acho que ele está tentando repetir essa receita. Me parece que essa coisa do isolamento, pelo menos a impressão é que deu certo, né? Eu acho que é o seguinte, ela deu certo lá em cima. Mas como é que está sendo essa visão para a sociedade? O problema são os russos. Né? Exatamente. Ele está combinando com o russo. O seguinte, olha só, tudo que ele está fazendo, e como é que vai ser, ele não cresce. A rejeição dele continua crescendo, tá certo? Como é que ele vai reverter esse processo? As notícias dos jornais, nada agrada a ele. Nada leva ele para... As redes sociais não favorecem ele dentro desse processo. É o seguinte, adianta ele combinar em cima... E onde vai valer o voto, ele vai respeitar. Isso tudo que ele está falando é o seguinte, eu tenho que validar. E aí, se ele perder?
ele vai ter que validar. E aí, como é que faz esse processo? Olha só, o que eu falo para você é o seguinte: ele está usando o que foi feito na Venezuela. Eu vou levar, eu tenho tudo controlado, eu vou ter o controle de tudo, eu tenho isso, e daí o cara vai lá, e aí? Será que um dia o helicóptero passa? O helicóptero passa e vai segurar o quê aqui, entendeu? Então, pô, qual é a mensagem que ele quer passar para os Estados Unidos? Qual o poder que ele tem para fazer? Ué, eu vou ter que obedecer ele. E aí aquela mensagem que você falou, eu quero ter um governo que eu vou mostrar alguma coisa. Eu vou ter que, desculpa o termo aqui, baixar a calça para o Marco Rubio? Não é nem para o Trump? Tá certo? E aí, como é que fica esse mandato dele? Pô, não vale nada. Quer dizer, qualquer ação econômica dos Estados Unidos prejudica o Brasil. Mas estou te falando, olha lá. Olha só, os Estados Unidos falou que vai recomprar os títulos, vai ter inflação no mundo. Se a gente já tem inflação, vai ter mais inflação no mundo, qual o impacto aqui? Nós estamos fodidos. E aí, o que ele vai fazer o quê? O que ele vai poder fazer para controlar esse processo? Então é o seguinte, eu acho que essa relação com os Estados Unidos, eu só tenho a perder, não tem nada a ganhar. É interessante o negócio, né? Como está sendo esquisita essa eleição, né? Porque você pega assim, acontece 1000 coisas e nenhum lado mexe muito. 40 e pouco, 40 e tanto, fica ali naquele negócio. Beleza, a neutralidade, né? O pessoal tá com Lula, mas também não tá, né? Porque ninguém não, mas falou que o tá. que eu acho é o seguinte, não, as pessoas estão sendo obrigadas a falar que tá. Olha só a declaração do Kassab. Ele Pois é vice-candidato a vice-presidente e fala que vai estar no segundo turno, onde o cara que é o candidato dele fala que não vai estar. Olha só a bagunça que está, que credibilidade que leva para a sociedade em relação a isso. Mas uma coisa que chamou a atenção... Eu acho que tem a demanda. Tem a demanda. Porque, por exemplo, você pega as espontâneas, você tem 50% das pessoas que não respondem. É muito, cara. Mas qual que vai ser o ineditismo do dia da urna? Não, não sei. Mas por quê? Mas eu acho Você vai ter muita abstenção? Não, eu acho que essa questão da terceira via ela foi boicotada pelo sistema partidário. Porque no momento em que você tinha a chance de estruturar uma terceira via, o sistema não funcionou. Os partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, ele preferiu se comportar como um partido congressual, ou seja, que essa é uma divisão interessante. Vários partidos preferiram ir para a disputa do Congresso e abandonar a disputa presidencial. Então, mesmo aqueles que apresentaram, como é o caso do PSD, o Ronaldo Caiado ele não tem em vários estados quem busque ele no aeroporto. Né? Por quê? Porque ali o Kassab liberou o pessoal para apoiar a candidatura presidencial que fosse mais adequada ao ajuste local. Né? Então, eu estou trazendo isso porque a oferta não permitiu. Agora, existe chance de uma surpresa? Né? Existe chance de uma movimentação? Olha, eu acho que tem que deixar essa porta aberta, entendeu? Eu acho que tem, porque é o seguinte, olha só, se tem mais de 2 candidatos, tem a chance da surpresa, porque tem a avance da revolta. Já se votaram no Macaco Simão, tá certo? Olha só, na hora de botar o voto de uma terceira pessoa, de uma terceira alternativa na hora da revolta, doutor, não custa daqui para ali, porque é o que você está falando. Não tem eleição garantida, por mais que estejam querendo vender que existe uma realidade, que existe uma consolidação, eu não acredito nisso. Eu fiz um levantamento, tempo atrás, pegando dos últimos 20 anos, na América Latina, quem que surgiu de surpresa e quando que essa surpresa apareceu, quando ela se mostrou viável. Né? Não tem muita regra. Assim, às vezes, a crise está andando e aí essa terceira via ela aparece muito rapidamente. O caso do Bukele, 6 meses antes o pessoal já sabia. Né? Mas, por exemplo, no caso do Milei, ele era o terceiro lugar na semana das eleições prévias, porque lá eles fazem uma prévia, depois eles fazem uma eleição. Na semana ele estava em terceiro lugar. E aí, na prévia, ele aparece em primeiro. No caso da Colômbia, um mês antes.
né, que é o Sprieja, e o partido tradicional de direita lá, amargou 6% dos votos. Então, se foi uma mudança brutal. Aqui no Brasil, o caso que o pessoal mais lembra é o do Zema, na primeira eleição dele em Minas. Porque ele estava na quinta-feira da semana da eleição com 15%, e lá você tinha uma polarização PSDB-PT, o Fernando Pimentel tentando a reeleição e o Anastasia carregando toda a rejeição que veio com os escândalos lá do Aécio. Aí lá, na quinta-feira, o Zema tinha 15%, no domingo ele tinha 42%. Então, assim, a população ela não dá muita dica de que vai criar uma onda, né? De que vai criar uma onda. Sim, uma onda silenciosa, talvez, né? Vai se construindo. Agora, o que eu acho é o seguinte, essa polarização, eu vou até discordar aí do pessoal que está dizendo, tem uma calcificação, não sei o quê. Eu acho que essa polarização ela acontece muito por preguiça. Em que sentido? A última pesquisa, 70 e tantos por cento disseram, não, meu voto decidido. Só que nessa mesma pesquisa, 62% disseram assim, mas eu não tenho nenhum interesse na eleição. Ou seja, é uma certa acomodação. Dizendo assim, não, essa dicotomia aqui, de certa maneira, resolve o meu problema e tal, mas eu estou completamente desligado dessa eleição. Um desinteresse, né? Talvez. Mas quando surge um fato novo, se as pessoas elas não estão tão engajadas assim, elas podem mudar de opinião, né? E a Casa Bahia pode ser um fato novo. Pode. O Pablo Marçal pode ser um fato novo. Assim, eu não estou dizendo que ele traz uma coisa substantiva para a eleição. Mas, assim, um influenciador entra na eleição, de repente você cria um barulho tremendo. Ou seja, eu acho que o terreno ele é fértil para surpresas. Tem uma frase que eu achei bem emblemática do Gilmar essa semana, que ele diz o seguinte: o senador, ele fala assim, eu entendo que o Supremo é uma pauta popular, tal, mas o senador que se eleger achando que vai conseguir fazer o que está prometendo, vai tropeçar, como é que ele fala? Ele vai tropeçar no aparato institucional. No todo institucional vai impedir isso. O que é esse todo institucional que ele está dizendo? É esse acordão que talvez a gente esteja vendo aí? Esse é o todo institucional que o Supremo está contando? Será que é isso? Eu só acho que é o seguinte, eles conseguiram, através das ações de 8 de janeiro lá, tá certo? Tirar o povo da rua. Mas botar o povo da rua é só começar. Lembra 2013. Basta um aumento de preço da tarifa que o povo vai para a rua. E foi para a rua, a ansiedade das pessoas quando se fala do Supremo, ela é muito grande. E outra coisa, hoje o Supremo não vai ter apoio do Exército para segurar a peteca, não. A hora que o povo for para a rua, vai para a rua. E as pessoas vão querer voto. As pessoas estão aí para representar voto. É uma questão de tempo. Rapaz, o povo está doido para ir para a rua. Está esperando o estopim. Pois é. Bom, então com essa provocação do João, a gente vai se caminhando para o final. Né? Muito obrigado pela audiência de todos. Conto com a participação de vocês no próximo episódio. E o meu agradecimento ao Léo e ao João. Sempre. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.